Olá a todos e todas, para quem não me conhece ainda, meu nome é Maria Aparecida, sou a professora de História e estou no 8º ano com a eletiva de Humanas. A todos vocês que vieram aqui, a gente teve uma escolha das eletivas, na verdade eu escolhi 3 eletivas, a qual cada turma iria votar em uma das opções. A votação, então, foi encerrada semana passada e a eletiva escolhida foi Educação para o Trânsito. Dessa forma, a gente vai iniciar então o módulo do curso, começando com o conteúdo de mobilidade urbana. Iniciando a primeira aula da eletiva de Educação para o Trânsito, a gente vai trabalhar hoje sobre os conceitos de mobilidade. Trazendo para o nosso recorte, a gente vai entender sobre mobilidade urbana no Brasil. Mobilidade, ela faz referência ao meio como as pessoas se deslocam de um local para o outro. Isso trata-se na maneira das pessoas de ir e vir nas cidades. É um conceito essencial no planejamento urbano, porque vai influenciar diretamente na qualidade de vida das pessoas. Ou seja, uma definição mais ampla e completa, a gente vai ter que mobilidade urbana pode ser entendida como a maneira de transitar nos espaços geográficos, seja ela de maneira individual ou também coletiva. De maneira individual, a gente tem a locomoção a pé, de bicicleta, de motocicleta, ou então até de carro mesmo. E que de maneira coletiva, a gente vai ter de ônibus, metrô, trem. A importância desse conceito é porque ele é essencial no planejamento urbano, porque vai influenciar de maneira decisiva na qualidade de vida dos cidadãos nas cidades. É, Uma das causas dos problemas de mobilidade urbana que a gente tem hoje, eu defini em 3 conceitos que eu vou falar agora. O primeiro é a industrialização, ou seja, o processo de industrialização no Brasil, a partir da década de 1930, atraiu várias pessoas das áreas que moravam nas áreas rurais para as cidades. Ou seja, a geração de emprego nesse período causou um grande crescimento urbano, que a gente chama de êxodo rural. Essa migração acelerada das pessoas saíam das cidades, não acompanha a geração de emprego. Então, não tinha tanto emprego para tantas pessoas que vieram de uma forma tão rápida para cá. Ou seja, houve uma falta de planejamento, não teve um planejamento. E aí os transportes meio coletivos nas grandes cidades assim, não acompanharam esse rápido crescimento, causou então um sucateamento dos transportes públicos. A gente vai ver alguns problemas que tem, tanto na cidades que foram crescendo muito rapidamente, as ruas algumas são muito estreitas, outras é impossível voltar a uma única via. E aqui a gente tem uma charte para demonstrar mais ou menos essa imagem meio que caótica do trânsito como ele é hoje. É, Alguns problemas e consequências que a gente tem por conta disso. A gente vai ter um aumento de veículos individuais, é, com o transporte coletivo sucateado, as classes de maior poder aquisitivo, financeiro, tem dinheiro, eles passaram a, por conta própria, a ter, comprar seus veículos, né? E aí aumentou o número desses veículos nas ruas, esses grandes, que a gente vê, pode ver em grandes capitais como São Paulo, por exemplo, tráfego muito grande, onde as pessoas demoram muito tempo para chegar, para se deslocar. E aí a gente vai ter um impacto ambiental, que é o excesso de veículos na rua, onde ele vai gerar uma poluição do ar, né? Também uma poluição sonora de muito barulho, de muita buzina, o congestionamento, isso prejudica muito a qualidade de vida, tanto de quem está ali dirigindo, ou quem está até nos transportes coletivos. Então, gera uma dificuldade de locomoção até nesse direito das pessoas irem e virem, porque vai causar atraso, um percurso que você poderia fazer em 30 minutos, dependendo muito do trânsito, muito descongestionamento, o percurso vai durar 3 horas, por exemplo. Então, vai gerar um estresse, vai gerar uma perda de produtividade, onde você vai chegar no local é, muito mais cansado, porque você perdeu muito tempo nessa locomoção. Um outro ponto que a gente vai falar agora, deixa eu ver um pouquinho, deu uma travada aqui, mas vai voltar, peraí.
Pronto. Um outro ponto é a mobilidade urbana sustentável, onde ele vai se pautar no planejamento urbano, que deve passar por um rigoroso planejamento, ou seja, um incentivo de ciclovias, incentivo de transporte coletivo, incentivo de caronas. Uma outra alternativa é o uso de bicicletas, carros elétricos, uma possibilidade sustentável de evitar emissões de gases poluentes. Há também as áreas verdes, ou seja, a criação de parques, que incentivaria as pessoas a andar a pé, por exemplo. Se for um percurso de distância curta, por que não ir a pé? Né? Será que precisa necessariamente ir de carro ou de uma motocicleta? Por que não ir de bicicleta? Né? Então, essas áreas verdes, elas contribuem muito para que as pessoas também façam exercícios físicos. Contribui para a temática ambiental, que deixa a cidade também muito mais bonita, muito mais limpa, muito arborizada e também muito menos barulhenta. Mais um outro ponto é a legislação da mobilidade urbana. A gente tem alguns pontos da legislação que trata sobre ela. Primeiro é no Estatuto das Cidades, onde ele vai estabelecer as diretrizes gerais para a política urbana no Brasil, que inclui a mobilidade urbana. O segundo é a Política Nacional da Mobilidade Urbana, que é pela Lei 12.587, que vai regir, barra 12, que vai regir as diretrizes da Política Nacional da Mobilidade Urbana. Ou seja, obrigando os municípios a terem um plano de mobilidade urbana. E aí eu trago uma inquietação, uma pergunta, uma dúvida. Será que todos os municípios, eles cumprem, eles têm esse plano de mobilidade urbana, todos os municípios do Brasil? E aí fica o questionamento. Um outro ponto na legislação vai tratar sobre a mobilidade é no Estatuto da Metrópole, ou seja, a Lei 13.089/15. Ela vai estabelecer diretrizes para o planejamento, gestão e execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Passando um pouco mais adiante, a gente vai ter a proposta de soluções, né, para que isso possa melhorar. Ou a gente vai ter a ampliação de áreas de atendimento a transportes públicos, então aumentar a quantidade de atendimento de transporte público, como ônibus, como metrô, então a gente tem mais possibilidade de mais transportes, para promover também essa ligação, essa integração, na verdade, entre esses modais. Outra solução é a diversificação de transporte. Diversificar o uso de meios de transporte, incentivando tanto carro como bicicleta, não só um transporte único, de acordo com cada necessidade, com cada distância. Como eu já falei antes, se for uma distância curta, por que não ir a pé? Né? Será que é necessariamente precisa ir de carro? E aí incentivar também a ideia até de fazer um exercício físico, por exemplo. Outra ideia é a flexibilização dos horários, porque existem alguns picos de horário, principalmente no horário da manhã, onde as pessoas estão saindo das ruas para irem para o trabalho, saindo das ruas para ir para o trabalho, que vão para a escola. E aí flexibilizar o horário de alguns locais para que, tipo, não seja todos no mesmo horário. Por exemplo, uma empresa X libere o seu funcionário a meio-dia, a empresa Y vai também liberar nesse mesmo horário. Então, flexibilizar e alternar também esse horário para evitar esses picos no tráfego, no trânsito. Outra solução é as caronas coletivas, ou seja, incentivar o uso de carona se você vai para o mesmo lugar que eu, por que não oferecer uma carona, né? Então a gente pode fazer isso, reduzir o número de veículos nas ruas, consequentemente, diminuição da poluição sonora, diminuição da poluição do ar, diminuição de estresse, aumento na qualidade de vida, por exemplo. Uma outra questão é a conscientização e parceria, ou seja, para que as soluções propostas sejam efetivas, as que eu falei, li anteriormente, é necessário que exista uma parceria, tanto entre a sociedade como o poder público, com a campanha de conscientização ambiental e o uso consciente dos espaços públicos. Ou seja, a cidade ela é de todo mundo, então todo mundo tem o direito de ir, tem o direito de vir, também tem o direito de cuidar dela. Essa conscientização ela pode ser promovida, então, através de programas educacionais nas escolas, a gente pode trabalhar com campanhas publicitárias, incentivado a adoção de práticas sustentáveis, como a mobilidade urbana.
Além disso, é fundamental que o poder público invista uma estrutura adequada nas políticas públicas que facilite a adoção de soluções mais sustentáveis. Concluindo, né, a mobilidade urbana ele é um desafio muito complexo, porque ele vai envolver diversos fatores, tanto o planejamento como a conscientização da população. Só que, assim, é um problema que a gente precisa enfrentar de forma urgente, porque impacta diretamente na qualidade de vida dos cidadãos, na sustentabilidade das cidades, e através de uma combinação de soluções, como incentivo de transportes públicos, é, alternativos, a criação também de áreas verdes, como já foi falado, a flexibilização dos horários. Tudo isso é possível melhorar a mobilidade urbana e tornar as cidades mais acessíveis. Só que, no entanto, essas soluções só serão efetivas se houver, de fato, uma parceria com o poder público, sociedade, com as campanhas de conscientização, investimento e estrutura adequada. Então é isso, a gente termina essa primeira aula por aqui. Qualquer dúvida, pergunta, não deixem de me procurar no WhatsApp.